much to Senna at all. I would say basically he's right with him. Well, we are right with Michael Schumacher now, and Senna! My goodness! I just saw him plunge off to the right, and Senna has joined Pietro Lamy and JJ Leto in a shattered motor car. You can see the debris on the right. What on earth? He's so far off in the warm-up, but he is really not losing much to Senna at all. I would say basically he's right with him. Well, we are right with Michael Schumacher now, and Senna! My goodness! I just saw him plunge off to the right, and Senna has joined Pietro Lamy. We are right with Michael Schumacher now, and Senna! My goodness! I just saw him plunge off to the right, and Senna has joined Pietro Lamy and JJ Leto in a shattered motor car. You can see that... Aqui nesse hospital, o Hospital Maggiore de Bolonha, morreu hoje Ayrton Senna da Silva. Ayrton chegou ao hospital trazido de helicóptero do Autódromo de Imola exatamente às 9h40 da manhã, horário de Brasília. Sua morte aconteceu às 1h40 da tarde, também horário de Brasília. Durante 4 horas, os médicos italianos lutaram para salvar o tricampeão, um homem cuja vida foi feita de glórias e coragem. Esses foram os últimos momentos de Ayrton Senna da Silva. 9h32 da manhã, horário de Brasília. Ayrton Senna é levado do Autódromo de Imola para o Hospital Maggiore de Bolonha. 9h44 da manhã, Senna chega ao Hospital Maggiore. 10h30 da manhã, a doutora Maria Teresa Fiandri, chefe do Departamento de Reanimação do hospital, transmite o primeiro boletim sobre as condições de Ayrton Senna. O estado do paciente é muito grave. Sofreu um trauma muito grande no crânio, com fraturas múltiplas. Está em estado de coma profundo. Tinha sofrido também diversas paradas cardíacas. 11h20 da manhã, segundo o boletim médico. Dessa vez, uma junta vai se pronunciar. A doutora Maria Teresa Fiandri está agora acompanhada por Franco Baldoni, responsável pela área de cirurgia geral, e Álvaro Andreoli, neurologista-chefe do hospital. As notícias que temos para dar, diz a doutora Fiandri, não são boas. Ayrton Senna apresenta um quadro de trauma craniano extremamente grave. O doutor Baldoni explica que Ayrton não tinha traumas torácicos ou abdominais. O problema era puramente neurológico. Senna apresenta hemorragia na artéria temporal superficial. Um quadro dramático de fraturas múltiplas na base do crânio. A morte clínica do piloto brasileiro Ayrton Senna aconteceu às 6 horas da tarde, horário da Itália, 1 da tarde, horário de Brasília. O anúncio aconteceu 5 minutos depois e foi feito pela médica Maria Teresa Fiandri, chefe do Departamento de Reanimação do Hospital Maggiore de Bolonha. Comunicamos que os últimos exames realizados mostram que Ayrton Senna apresenta um quadro de morte cerebral. 1h55 da tarde, horário de Brasília. A doutora Fiandri comunica que às 6h40 da tarde, horário da Itália, 1h40, horário de Brasília, o coração de Ayrton Senna da Silva parou de bater. Ayrton Senna morreu. Este é o Instituto Médico Legal de Bolonha, onde o corpo de Ayrton Senna vai passar por uma autópsia. O irmão dele, Leonardo, deixou instruções para os funcionários do Instituto Médico Legal para que nenhuma pessoa se aproxime do corpo do irmão. Muitos pilotos já estiveram na frente do prédio, tentando ver Ayrton Senna pela última vez. Entre eles, o piloto Pedro Lamy. Todas as pessoas sabem o que foi Ayrton Senna e o que é e vai ser sempre o maior, e acho que poderá dar força para todos os jovens pilotos. Aqui no Autódromo de Imola, 3 horas depois de terminada a corrida, não havia nada que se assemelhasse ao final de outras provas do Campeonato Mundial de Fórmula 1. As pessoas pararam o trabalho de desmontagem de ferramentas, equipamentos e carros e ficaram aguardando notícias do Hospital de Bolonha. Então, logo chegou a confirmação da morte de Ayrton Senna, a tristeza foi muito grande. Jack Stewart, tricampeão dos anos 70, o famoso escocês voador, lembrou de Senna como alguém tremendamente talentoso, versátil, completamente dedicado às corridas.
Jonathan Palmer, ex-piloto, buscou uma explicação. Disse que só pode ter havido falha mecânica ou algo na pista, como óleo ou sujeira. O vencedor da prova de hoje, o alemão Michael Schumacher, desistiu de qualquer comemoração. Disse que era preciso aprender com o episódio e que as coisas precisam mudar na Fórmula 1. Sobre essas mudanças, falou o francês Alain Prost, o ex-rival de Senna nas pistas. Ele acha que é hora de um basta. Os pilotos não podem continuar aceitando tudo, disse Prost. Há muito tempo o negócio está acima do esporte e a segurança dos pilotos não tem a atenção que merece. É preciso mudar o regulamento antes do Grande Prêmio de Mônaco, daqui a 15 dias. O Piquet acompanhava uma prova do sul-americano de kart em Florianópolis quando soube da notícia do grave acidente com Ayrton Senna. O piloto preferiu deixar o kartódromo e passar o resto do dia no hotel. Triste e abatido, Piquet recebeu a notícia da morte de Ayrton Senna pela televisão. Morreu Ayrton Senna da Silva. Tem muito o que falar. Ayrton foi Eu tive o mesmo tipo de acidente exatamente há 7 anos atrás, na mesma curva, no mesmo dia, 1º de maio. E tive mais sorte que ele. E o que houve agora com o Senna foi a quebra de uma suspensão traseira, que dava para ver nitidamente que o carro nem fez a curva. E com aquela velocidade, com pressão dinâmica da asa traseira, se quebra alguma coisa atrás, a parte da frente levanta e você fica... o carro não fica dirigível. Então realmente uma pena que houve, né? Eu acho que na hora do impacto também, a roda dianteira que encostou primeiro na parede, ela deve ter voltado, dirigido direto para a cabeça do Senna, e deve ter sido uma das razões. Com o talento e com a vontade que o Senna tinha, queria bater todos os recordes, bater o recorde de Fangio, que seria impossível, só continuar trabalhando na equipe, sem dúvida ele teria continuar com a sua grande carreira. De São Paulo, na fazenda da família de Ayrton Senna, onde os pais dele vieram passar o fim de semana. Mas logo depois do acidente, um helicóptero veio buscar Dona Neide, a mãe de Ayrton, que já está em São Paulo. O pai, Milton Senna, decidiu ficar. Ele está muito abalado, não quer falar com os repórteres e acompanha as notícias sozinho. A fazenda Dois Lagos sempre foi um dos refúgios prediletos do piloto brasileiro, que até mandou construir aqui uma pista de kart. Muitos fãs estão do lado de fora, solidários com a dor da família, que é a dor de milhões de brasileiros. Brito Júnior, de Tatuí, interior de São Paulo. A Presidência da República divulgou agora há pouco uma nota oficial. Diz a nota do presidente Itamar Franco: sofro com toda a nação a morte de um jovem corajoso e honrado que demonstrou ao mundo a capacidade de um agente. Ainda ontem cabia-lhe assumir com dignidade o protesto contra as modificações nas regras do campeonato de automobilismo de Fórmula 1, que havia causado a morte de um colega e ferimentos em outro brasileiro. A minha solidariedade aqui com o senhor Milton Senna e sua esposa, nesta hora em que todos nós perdemos um ídolo, e eles também perdem, mais do que isso, perdem um filho. Como pai, levo-lhes o meu abraço e a dor. Determinei ao nosso embaixador em Roma que preste toda a assistência aos familiares de Ayrton Senna, que se encontram na Itália. Assinado, Itamar Franco. A história do dia em que termina a trajetória de um homem e começa de um mito. Ayrton Senna da Silva. Um homem destinado ao sucesso. Dentro da pista, coragem, determinação, audácia, arrojo, perfeição. O mais talentoso piloto que a Fórmula 1 já conheceu. Fora dela, simpatia, juventude, poder de comunicação, desembaraço. O mais carismático piloto que a Fórmula 1 já viu passar. Tudo isso termina naquele 1º de maio de 94, curva Tamburello. Há 10 anos, direto no Hospital Maggiore, em Bolonha, tive a responsabilidade de anunciar a morte do campeão. Um momento que até hoje paralisa fãs em todo o mundo. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a
gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva. O processo da Procuradoria de Bolonha, que investiga a morte de Ayrton Senna, acaba de ser reaberto. Um processo de 500 páginas que descreve uma história que jamais deveria ter acontecido. Também fazem parte do processo imagens inquietantes, que ajudam a explicar causas e também tentativas de manipulação. Durante 6 meses depois da morte de Ayrton Senna, a Fórmula 1 negou a existência de outras imagens do acidente, que não fossem essas. Somente depois de uma investigação pessoal, constatei que havia também as imagens de dentro do carro do próprio Ayrton. A fita, cuja existência enfim foi admitida pelo diretor da FOCA, Bernie Eccleston, é hoje parte do processo na Itália. São 4 minutos e 36 segundos. Imagens contínuas. Nos primeiros 2 minutos e 39 segundos, a corrida está sob bandeira amarela, com o carro madrinha na frente. Senna cruza a Tamburello em ritmo lento. Ainda em baixa velocidade, passa pelo local onde tudo terminaria uma volta depois. Ele dança na pista, tenta aquecer os pneus. E enfim, o carro madrinha sai de cena. A corrida recomeça. Os últimos metros, os últimos segundos de vida de um campeão. Schumacher está atrás, bem no retrovisor, fazendo de tudo para ultrapassar. A curva revaça. A variante baixa. A entrada dos boxes. Senna se aproxima a 300 km por hora na reta dos boxes. Está chegando a Tamburello, agora a 216 km por hora. Frações de segundo antes do impacto contra o muro, a imagem simplesmente desaparece. No exato momento em que o carro sai da pista, a imagem é cortada. A FOCA, Federação dos Construtores, da qual faz parte a Williams, e também responsável pelas transmissões de TV das corridas, continua alegando que desligou a câmera de Senna nesse momento para captar a imagem de um outro Fórmula 1. Técnicos de televisão de várias partes do mundo consideram essa hipótese como extremamente improvável. Várias pessoas da Fórmula 1 que não quiseram se identificar me asseguraram que as imagens existem, ou pelo menos existiram, e teriam sido estrategicamente cortadas para dificultar a compreensão dos motivos do acidente. O que se apurou depois de dezenas de depoimentos e estudos é que uma falha mecânica foi a origem de tudo. Senna fez um enorme esforço para se transferir para a Williams, que nos anos anteriores se destacava como a melhor equipe da Fórmula 1. Mas em 94, quando Senna finalmente entra na equipe, recebe um carro ruim, o pior produzido pela Williams nessa época. Ele procurava poupar a equipe, mas já declarava sua insatisfação nos dias anteriores ao Grande Prêmio de Imola. O carro é crítico, exatamente o que é, a gente não deve comentar, vamos esperar mais pra frente, estamos trabalhando, a equipe está providenciando modificações. Senna tinha reclamado das dificuldades para dirigir. O cockpit, onde fica o piloto, estava muito apertado. A posição do volante pressionava as mãos do brasileiro contra a fibra de carbono, tornando as manobras ainda mais penosas. Exames constatam que a Williams de Senna se desgovernou em virtude da ruptura da barra de direção. Uma falha rara, quase inacreditável no meio. Para tentar dar mais conforto ao piloto, a Williams decide fazer uma emenda para levantar a posição do volante. Substitui uma peça de 25 milímetros
por uma de 18 milímetros. O remendo leva à fadiga do material e à ruptura. O processo aponta que a modificação é artesanal, feita provavelmente no local da competição. Os peritos apontam que teria sido aconselhável substituir a barra por um cano de diâmetro inferior. Mas não podendo usar um cano inteiro menor, os mecânicos e técnicos da Williams o modificaram. Cortaram o de diâmetro inferior, 18 milímetros, e em seguida colocaram a outra extremidade na parte que restou do cano, soldando os dois pedaços. O segundo pedaço era de um material desgastado, diferente. Os peritos concluem que foi uma intervenção mal pensada e mal executada. A barra se rompe exatamente onde havia sido feita a junção. Estudos que envolvem a análise da telemetria revelam que ao entrar na tamburello, a barra de direção se rompe em 70% de seu diâmetro. O volante começa a oscilar. Senna percebe que algo sério está ocorrendo. Tenta remediar, reduz a velocidade. Consegue reduzi-la em 50%. Quando está iniciando a tomada de curva, nota que a direção não responde. Ele tira desesperadamente o pé do acelerador. Uma manobra tão violenta que os sensores mostram uma desaceleração de 4,3 G. Ele consegue reduzir de 310 km por hora para 230. Os peritos apontam que nos instantes derradeiros, a direção quebra totalmente e Ayrton fica com o volante na mão. Tudo isso dentro de um foguete que não diminui mais sua velocidade. O impacto. Mas tudo poderia ter sido apenas um susto. A imagem do capacete de Ayrton, que também faz parte do processo, é reveladora. Marcas do impacto em várias partes, sempre do lado direito, na parte superior, acima da viseira e na própria viseira. O trauma cerebral que matou o piloto foi provocado por um braço da suspensão que perfurou a viseira do capacete de Ayrton. Essa é a perfuração. Não chega a ser grande. 6 centímetros de comprimento. Uma espessura de 8 milímetros. No momento do impacto, o braço da suspensão se espatifa. Sua ponta se transforma em uma espécie de lança. Uma lança que penetra cerca de 2 centímetros na testa do piloto, logo acima do supercílio direito, entrando e saindo em frações de segundo. Um acidente extremamente raro. Ayrton não apresentou fraturas em outras partes do corpo, somente o golpe fatal em sua testa. Outra imagem que faz parte do processo é de uma reunião no fim de semana de corrida. A Williams e a Goodyear, fornecedora de pneus. Ayrton, Frank Williams, o dono da equipe, discutem acirradamente com os técnicos da Goodyear. Ayrton está tenso, reclama muito. Mas a frase que mais chama a atenção é a de Frank Williams. Ele fala energicamente com um técnico da Goodyear. Faça o que Ayrton quer, porque se ele tiver um acidente, você estará em um grande problema. Durante muito tempo não se soube a natureza dessa discussão. Até que tudo se esclarece em uma conversa que tive pelo telefone com o então diretor esportivo da Goodyear. Seu nome, Léo Mel. Naquele ano, para tentar equilibrar a Fórmula 1, a FIA tinha estipulado que cada equipe só podia usar 7 jogos de pneus por carro em cada fim de semana de corrida. Com o carro da Williams desequilibrado, esse número era impraticável para Senna, e a pressão de Frank Williams era no sentido de conseguir mais pneus, o que acabou acontecendo, sugeriu Léo Mel na conversa comigo. Ele também procura, antes de tudo, demonstrar que os pneus
não tiveram influência no acidente. Pressões como essas são normais da história da Fórmula 1. Ayrton Senna da Silva morreu vitimado por um acidente raro, causado por modificações singulares em seu carro, na curva errada, com consequências inusitadas para o braço da suspensão de sua Williams. Ayrton morreu principalmente pela bravura de tentar levar um carro sem condições à vitória. Morreu porque nenhum outro piloto ousou tanto, chegou tão próximo aos limites impostos por uma máquina quanto ele. Ayrton morreu fazendo o que gostava, desafiando o tempo e o espaço.